E aí galera, vamos começar a falar hoje sobre tabela verdade. Bom, primeiro vocês têm que saber alguns princípios. Para você fazer a tabela verdade, você tem que considerar duas premissas, P e Q. Bom, você põe verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Para P e Q acontecer, ele só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, o resto vai ser falso. P ou Q, ele só vai ser verdadeiro se for verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro e falso, P e Q. Quando forem os dois falsos, não pode acontecer, então é falso. Então ele vai acontecer verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. P então Q. P então Q só vai ser falso quando P for verdadeiro e Q for falso. Então verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro, falso, ó. P foi V e Q foi F, então é falso. E o resto é verdadeiro. E P, se e somente se Q vai ser verdadeiro só quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Então P verdadeiro e Q verdadeiro, então verdadeiro. V e F falso, FV falso, FF verdadeiro. Bom, sabendo disso, vamos para a questão agora. Sabendo que os valores lógicos da preposição simples P e Q são respectivamente, então ele está falando que P é verdade e Q é falso. Assinale o item que apresenta a proposição composta cujo valor lógico é a verdade. Vamos lá então. Menos P ou Q, então Q. Ele diz que Q é falso e P é verdadeiro. Só que menos P é o contrário de verdadeiro, então que seria falso. Então falso ou falso, vocês já viram aqui na tabela que só pode ser verdadeiro quando for um verdadeiro verdadeiro ou um verdadeiro falso ou falso verdadeiro, não pode ser falso falso. Então falso com falso vai dar falso. Falso, então falso, porque o que é falso. Falso com falso, no então, como vocês viram na tabela em cima, ele só vai ser falso quando tiver um V e F. Então, essa preposição aqui é verdadeira, que vai ser a nossa resposta, que é a letra A. Mas vamos ver o resto das alternativas. P ou Q, então Q. Como ele já falou, o Q é falso e o P é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, então pode acontecer, é verdadeiro. Verdadeiro, então falso, como a gente viu em cima, verdadeiro com F é falso, então isso aqui é uma falsidade. Vamos para a letra C. P, então Q, como a gente já viu lá, verdadeiro e falso não pode acontecer, é uma falsidade também. Vamos para a letra D. P, se somente se Q, ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros e os dois forem falsos. E como a gente sabe que verdadeiro e falso, P é verdadeiro e Q é falso, então também não pode ser uma falsidade. E a última, letra E, Q e P ou Q. Vamos ver. P ou Q pode acontecer, de verdadeiro e F pode, então é verdadeiro. Q e verdadeiro, ó, Q é falso e verdadeiro não pode acontecer, né? O P e Q só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, então é falso. Então, resposta letra A. Valeu, galera.